tô gravando esse vídeo pela segunda vez porque ele tava na câmera frontal. Então, tava virado pra lá e não pra mim. E aí eu passei tipo 15 minutos falando e ninguém tava me vendo. Foi muito triste, tá? Foi realmente muito triste. Eu não sei se eu vou lembrar o que eu falei porque eu não fiz roteiro pra esse vídeo. Olá, princesas do meu coração! Hoje a gente tá aqui pra fazer um videozinho, mais uma conversa assim com vocês. Esse vídeo pode te ajudar muito numa redação pra vestibular, tá bom? Então já estamos aqui, vamos lá, porque eu tenho muito pra conversar com vocês hoje. E eu espero não deixar nada de fora, porque a primeira versão que eu tinha gravado pra esse vídeo tava bem completinha. Faltava só um último ponto, mas vamos lá, né? É triste às vezes, a vida é triste às vezes. Ler pra quê, né? A gente sempre tem esse questionamento, todo mundo fala, ai, ler é muito bom, desde sempre você ouviu isso, que ler faz bem pra você, né? Mas poucas vezes as pessoas te explicam por quê. Então é um pouco pra isso que eu tô aqui também. Vamos lá. Primeiro ponto muito importante é que ler incentiva a criatividade, principalmente se você lê desde pequenininho. Porque o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês muito assim, por cima, como é que funciona a coisa da criatividade. Tudo que você vê, ouve, passa, conversa, se tornam referências. E aí, ao longo da vida, você vai acumulando muitas referências. E isso fica ali no seu inconsciente, às vezes no seu consciente. E quando você tem uma nova ideia, é porque coisas dessas referências se juntaram de uma maneira que ainda não tinha sido juntado por outra pessoa. Então, isso é muito particular, é muito individual, porque mesmo que você tenha um irmão gêmeo que esteve em todas as mesmas situações que você esteve, que ouviu todas as mesmas músicas, leu os mesmos livros, conversou com as mesmas pessoas, estudou na mesma escola e tudo mais que pode acontecer na vida de pessoas acontecer igual, vocês ainda têm subjetividades diferentes e vocês entendem o mundo de maneira diferente. Logo, o jeito que você vê uma coisa não é o mesmo jeito que a outra pessoa vê essa coisa. Então, ainda assim vocês vão ter referências diferentes, sabe? Talvez não todas, mas com certeza algumas. E é por isso que, como já disse nossa maravilhosa Femingos, há coisas que só você pode criar, porque só você tem as suas referências e a sua subjetividade, do jeito que ela é. Então, maravilhoso, gente. Leiam. E a leitura é um papel muito importante, né? A leitura tem um papel muito importante nisso, exatamente porque, segundo a vantagem, você conhece culturas e pessoas completamente diferentes, que talvez você não conhecesse na sua vida normal. Então, conforme você vai lendo e se aprofundando, né, e descobrindo a vastidão de tipos de livros que existem, você consegue aumentar o seu número de referências e conhecer mais coisas. E conhecer mais coisas é muito bom. E a gente tem exemplos clássicos, né, de conhecer outras culturas. Por exemplo, eu acabei de ler um livro que tinha ele era fantasia, mas ele tinha inspiração na cultura árabe. E já tem vídeo aqui sobre ele, o nome é O Castelo Noir. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. Então, me conectar com essa outra cultura, que eu conheço bem pouco, que é meio negligenciada nas nossas aulas de história, principalmente no ensino médio, porque normalmente não cai em vestibular, é muito importante, porque essas pessoas existem. E aí elas fazem coisas e influenciam no mundo e na dinâmica de tudo, sabe? Então você entender e você saber um pouco mais é sempre bom, gente. Conhecimento não ocupa espaço, conheça o máximo de coisas que você puder. E aí, a leitura, nesse sentido de você ler coisas que não fazem parte do seu cotidiano, como por exemplo, ou livros mais antigos, sabe, que relatam os costumes e as vivências de uma outra época, te enriquecem como ser humano, né? E às vezes você lê livros que se passam em outros lugares e você, a partir desse livro, você tem vontade de conhecer esse outro lugar e de viajar pra lá, enfim, maravilhoso. Nosso terceiro ponto é que leitura te ajuda a desenvolver empatia. Por quê?
Vamos lá. Quando você tá lendo, principalmente esses livros que tratam de pessoas com problemas, pessoas com transtornos mentais e tentando lidar com isso e sobreviver a isso, você cria muito mais empatia do que você só ver uma pessoa na sua vida que tá passando por isso. Porque quando você tá lendo, você meio que tá dentro da cabeça do personagem. Então não é só a pessoa te contando, tipo, eu me senti muito mal por causa disso. Você tá lá, é como se você estivesse assistindo esse momento de dentro dos pensamentos da pessoa. Então você meio que sabe, mais ou menos, pelo menos, o que levou a uma crise, o que levou a pessoa a se sentir mal especificamente, em que momento, sabe? E então, você cria, assim, a simpatia e você passa a pensar nisso pra lidar com pessoas na sua vida real. Nosso quarto ponto é um pouco nessa linha também, é que ler te faz sentir abraçado. O que eu quero dizer com isso? Que quando você lê, de novo, esses livros de pessoas passando por problemas ou de pessoas que têm transtornos mentais e estão tentando lidar com isso, se você tá passando por algo parecido, ou se você também tem o mesmo transtorno, ou se você tem problemas parecidos, você se identifica e você se sente abraçado, sabe? Você tem aquela sensação de conforto, de isso acontece com outras pessoas também, não é só comigo, eu não tô sozinho no mundo. E isso é muito mágico, porque você se conecta com alguém que não existe, mas se o autor escreveu aquilo, provavelmente é porque em algum momento ele já se sentiu desse jeito também. E aí você encontra pessoas que também gostaram e se identificaram com aquele livro, e vocês podem conversar sobre as coisas de verdade que aconteceram nas vidas de vocês, porque você sabe que essa pessoa vai te entender, já que ela também passou por algo parecido. Então é muito bom a gente conseguir criar essa comunidade, né, enquanto leitores. Nosso número 6 é leitura como autoconhecimento. E nisso eu não tô querendo dizer, tipo, livros de autoajuda e não sei o que, tipo, Milagre da Manhã e essas coisas. Eu tô falando de você ler uma obra ficcional e você perceber no protagonista ou em algum personagem que tá ali ao redor dele coisas que você faz ou coisas que você sente que você não sabia, e você ter mais clareza sobre isso a partir do momento que você leu algo. Então, o que aconteceu comigo foi quando eu tava lendo Evelyn Hugo, né, que eu percebi que eu fazia uma coisa pelas mesmas motivações que a Evelyn fazia. São coisas diferentes, mas a motivação é a mesma. E aí eu fiquei pensando nisso, que talvez eu não descobrisse isso de outra maneira, ou talvez só demorasse muito mais pra eu descobrir, ou fosse um processo muito mais difícil, mais traumático. Mas eu vi a Evelyn fazendo e eu falei, caramba, eu me senti assim. Eu nunca tinha colocado isso em palavras, eu nunca tinha racionalizado essa sensação. E eu falei sobre isso no vídeo lá da Rede da Dancinha, foi de lá que saiu essa ideia dessa conversa, e é que aqui eu posso, né, aprofundar um pouquinho mais e discorrer sobre mais pontos. Então gosto bastante aqui desse lugar, né? Vocês sabem que aqui é a minha rede favorita. Inclusive vai lá ver o vídeo se você quiser, tá? Esse aqui é meu arroba, eu sou minhas.galáxias em todas as redes sociais, tá tudo linkadinho aqui na descrição. E aproveitando esse gancho, eu já peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e leia as minhas coisinhas, gente. Eu tenho um conto publicado dentro de um livro, que é a antologia Realidade é Mágica. Tá por R$2 só o e-book na Amazon, ainda não tem físico. Quando tiver, vocês saberão, principalmente quem me acompanha no Instagram. Também tem o meu conto que tá no Wattpad, que é, né, A Princesa Quebra-Nozes. E agora eu tô desenvolvendo um pouco mais dessa história pra transformá-la em um livro. Então, muito conteúdo sobre isso, principalmente na Rede da Dancinha, e tá muito bom, gente, é sério, leiam, por favor. Ponto número 7. Pessoas que leem mais têm um vocabulário maior. Gente, isso é claro, principalmente quando você lê livros para a sua faixa etária e não só livros de faixa etárias menores. Não quer dizer que é errado você ser ali uma pessoa de 20 e pouquinhos anos e gostar de ler livros juvenis. Mas,
quando você lê, você encontra palavras que você não conhece, isso é normal. Principalmente quando você lê em outros idiomas. E aí você pega pelo contexto, ou você pesquisa a palavra, o meio que você faz não importa. O importante é você entender o que aquela palavra significa e poder usar ela. Você tem mais uma possibilidade de jeito de se expressar, o que é muito bom, muito legal, muito enriquecedor. Em nono lugar, quem lê melhor, escreve melhor. Isso é ciência, sabe? Isso não sou eu que tô falando. Porque pra você fazer um negócio, muitas vezes você tem que ver como o negócio foi feito, né? Tipo assim, tá, como que se escreve? Como é que faz juntar a palavra e fazer sentido? E quando você vê exemplos, o que nesse caso significa ler, você tem, de novo, mais repertório, logo mais maneiras de juntar palavras e fazer sentido. Não só na sua cabeça, mas para outras pessoas também. O que é muito, muito importante na sua vida como ser humano. Porque cada vez mais a gente se comunica por escrito, né? A gente se comunica muito por mensagem. Então saber colocar vírgula nas coisas, por exemplo, muda muito o sentido do que você está falando. E em 10º e último lugar, ler durante a sua fase de... Pera, esse já é o 10º? Ok. Ler, principalmente durante a sua fase de ensino fundamental e médio, te prepara para a faculdade. Porque quando você entrar na faculdade, caso você ainda não esteja, você vai ter, 5, 6 matérias por período. Isso sendo, né, a média ali, né? Você pode pegar mais ou pegar menos, mas essa é mais ou menos a média. E aí, cada um dos seus professores vai achar que você só tem a aula dele. Então, eles vão te passar várias páginas por semana para ler. Então, você vai acabar na semana com, 60 páginas, 70 páginas de coisas que às vezes você não tá tão interessado para ler. E ler é prática. Então, se você tem a prática da leitura, você consegue fazer isso num ritmo mais rápido. Você consegue ver os pontos importantes de ter isso separado na sua cabeça, sem precisar ficar voltando várias vezes pra fazer o negócio funcionar. Eu não sei se é por eu sempre ter lido a minha vida inteira, mas me acontecia uma coisa quando eu ia fazer prova, né? Porque em várias fases da escola você tem muitas provas discursivas. E aí, eu não tinha que, ler a pergunta e pensar na resposta, tá, é isso aqui. Como é que eu escrevo isso aqui? Nunca me passou pela cabeça. A resposta já vinha na cabeça, do jeitinho que eu tinha que escrever, sabe? Se era uma pergunta, sei lá, de história, isso aconteceu em tal época, porque no lugar tal se vivia essa situação, e aí eu dou um pouquinho de contexto, e aí levou a isso, não sei o quê. Já me vi o negócio formatado, sabe? Eu chuto, eu julgo que é porque eu sempre li desde que eu me entendo por gente, apesar de ter tido alguns hiatos aí no meio, né? Eu acho que desde que eu voltei a ler com, 13, 14 anos, ali eu nunca mais parei, de fato. Então hoje eu já tenho 21 anos, são ali 8 aninhos de leitura ininterruptas, né? E tenho quase certeza que é por isso, porque não tem outro motivo. E eu vi as pessoas que, sabiam a resposta, mas não sabiam como falar ou como escrever, sabe? É essa coisa de como pegar isso aqui que eu tô pensando e colocar em palavras que fique entendível para outro ser humano, sabe? Então, ler também te ajuda nisso. Por último, um bônus que eu acho que todo mundo que já tá aqui nesse canal sabe disso, que é ler por prazer, né? Lendo você viaja para outros lugares, você se desliga da sua realidade. Tem muita gente que usa a leitura como escapismo também para momentos muito ruins, porque ler várias vezes te traz um sentimento bom. Então, aí você pode fazer isso com outras mídias, óbvio, você pode fazer isso com praticamente qualquer tipo de arte, ou fazendo exercício físico, ou qualquer tipo de esporte, mas a leitura não deve ser esquecida como um tipo de arte, e arte é feito pra te fazer sentir alguma coisa. Então, você ter esse momento de se desligar da sua vida real e se aproximar de outra coisa, sabe? De uma coisa descolada que você vai fechar o livro e acabou. É muito bom. E é muito necessário. Eu não sei como tem pessoas que vivem sem isso. Realmente não sei, sabe? Na minha cabeça não faz o menor sentido. Se eu posso viver várias vidas, pra que eu vou escolher viver uma só?
Enfim, pessoas, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Já comenta aqui embaixo pra mim qual é a vantagem que você mais vê, de a coisa mais diferente que você vê que acontece com você e não acontece com outras pessoas, por ser leitor, que eu quero muito saber. Vamos transformar isso aqui num lugar de conversa e de troca de experiências, que eu acho maravilhoso. Acabou que eu tinha um roteiro, eu não olhei o roteiro em momento nenhum, né? Só vim aqui falando pelos cotovelos, que vocês sabem que eu gosto de fazer isso também, né? E mais uma vez eu peço que você deixe seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas redes todas, que aí você fica sabendo de tudo que acontece nessas galáxias. Aqui eu vou deixar a minha playlist de vlogs de leitura, que é quando acontece mais ou menos isso, de eu só sair falando e falando e falando para sempre. E aqui embaixo o último vídeo que saiu no canal. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!